Você olha para o para-brisa e pensa, é só um vidro. Aí vem uma trinca pequena, um lascado na borda, um vazamento que aparece só quando chove forte. E de repente, o assunto vira uma dor de cabeça grande, porque o para-brisa não é apenas a peça transparente que te deixa enxergar a rua. Ele também faz parte do jeito como a carroceria se mantém rígida, de como o ar passa ao redor do carro sem ruídos, de como a água fica do lado de fora e, em alguns casos, até de como certos sensores ou câmeras enxergam o mundo. E é por isso que a troca do para-brisa do Volkswagen Polo pode ser um serviço ótimo quando é bem feito, ou um problema recorrente quando é feito no atalho. O que torna esse tema mais traiçoeiro é que, por fora, uma instalação mal feita pode parecer perfeita. Moldura no lugar, vidro alinhado, mais ou menos, nenhuma água pingando na hora. E mesmo assim, dias depois, você começa a perceber cheiro de umidade, um assobio de vento em alta velocidade, uma vibração estranha no painel em piso irregular. Em situações piores, aparece corrosão escondida na borda, porque alguém cortou, arranhou a pintura e montou por cima sem tratar. Então a pergunta prática é: como funciona a troca de verdade? Quais detalhes não podem ser ignorados? E como você confere se o serviço ficou bom antes de pagar e ir embora? Primeiro, quando é que realmente precisa trocar e quando dá para evitar? Existem casos óbvios: trinca atravessando o campo de visão, aquelas rachaduras que crescem a cada solavanco e danos bem próximos da borda. A borda é uma região crítica porque é onde o vidro fica colado e onde as tensões se concentram. Um lascado ali pode virar trinca com facilidade, principalmente com variação de temperatura e torção da carroceria em rua ruim. Tem também o caso da infiltração. Às vezes você vê água entrando e já assume que o vidro descolou inteiro. Nem sempre. Pode ser vedação mal feita, moldura fora de posição, sujeira na calha, ou até um serviço antigo que foi remendado com silicone. E aí sim complica, porque silicone em lugar indevido costuma contaminar a área e atrapalha uma colagem correta depois. Outro motivo comum é a delaminação, aquele aspecto de borda esbranquiçada ou bolhas entre camadas do vidro laminado, principalmente perto das extremidades. Isso pode atrapalhar a visibilidade, piorar com o tempo e, dependendo do caso, indicar que o conjunto perdeu integridade. Agora, o que muita gente não considera: adiar a troca quando o problema já passou do ponto pode sair mais caro, porque a água que entra não molha só o tapete. Ela pode ficar escondida, criar mofo, oxidar conectores e, principalmente, iniciar corrosão na moldura onde o vidro é colado. E aí você sai de um problema de vidro para um problema de funilaria e preparação de superfície. A diferença entre uma troca simples e uma troca com correção de ferrugem é enorme em tempo, trabalho e risco de retrabalho. Antes mesmo de autorizar o serviço, vale observar 3 coisas simples. A primeira é o tipo de dano. Se a trinca está no meio e é pequena, às vezes existe reparo com resina, mas isso tem limites e não serve para todo caso, especialmente se já tem sujeira infiltrada, se a trinca é longa ou se está na borda. A segunda: se você já percebeu água, ruído de vento ou embaçamento recorrente no canto inferior do vidro, isso é pista de que a vedação não está confiável. E a terceira: se o carro tem câmera ou algum sistema associado ao para-brisa, o cuidado precisa ser dobrado, porque o alinhamento e a instalação influenciam o resultado final. Quando a oficina começa o trabalho, o que define se vai ficar bom não é força nem pressa, é método. O serviço bem feito começa protegendo o carro: bancos, painel, colunas, acabamento interno. O corte do adesivo antigo pode soltar resíduos e, se alguém risca a pintura na moldura e finge que não aconteceu, é ali que a ferrugem começa. E ferrugem, depois que aparece, não respeita o fato de estar escondida. Em seguida, entram as desmontagens de acabamento que dão acesso ao perímetro do vidro. Molduras externas, às vezes palhetas e peças ao redor, e qualquer item que interfira no vidro sair sem torta e pancada. Esse é um momento em que muito estrago acontece por pressa. Quebrar presilhas, marcar plástico, amassar cantos de moldura, parece cosmético, mas moldura mal encaixada pode virar ruído de vento. E ruído de vento costuma ser o primeiro sinal de que algo não ficou como deveria. A remoção do vidro em si costuma ser feita cortando o poliuretano antigo, que é o adesivo estrutural que cola o para-brisa na carroceria.
E aqui existe uma diferença gigantesca entre cortar com cuidado e raspar até o metal. O ideal é remover o suficiente para liberar o vidro sem destruir a base e sem abrir caminho para a corrosão. Uma borda toda irregular, com falhas, áreas sem adesivo ou com sujeira, é receita para má vedação. Quando o vidro sai, vem a etapa que muita gente nem imagina que existe: inspeção da moldura e preparação da superfície. A oficina séria vai olhar se há pontos de ferrugem, tinta danificada, amassados na canaleta, restos de cola velha em excesso ou contaminantes. Se houver ferrugem, não dá para fazer um tapinha e colar por cima. O correto é tratar, neutralizar, preparar e só então seguir, porque poliuretano não foi feito para colar em metal oxidado e em superfície solta. Depois entra a limpeza. E aqui é importante entender: limpeza não é passar um pano qualquer com um produto qualquer. Se a superfície estiver contaminada com oleosidade, poeira, silicone, cera, isso interfere na aderência. É nessa fase que aparece a diferença entre uma colagem que dura anos e uma colagem que começa a descolar em meses. Por isso, quando alguém diz primeiro é frescura, desconfie. Não é. Na troca do para-brisa do Volkswagen Polo, a montagem correta começa com uma escolha compatível do vidro e dos acessórios. Não é só serve no encaixe: curvatura, acabamento da borda, qualidade do laminado, suporte para retrovisor, área de serigrafia e compatibilidade com molduras e sensores. Um vidro com geometria ligeiramente fora do padrão pode até entrar, mas cria tensões. E tensão acumulada é o que faz o para-brisa trincar do nada após uma semana de uso. Com tudo pronto, entra o sistema de adesão. Normalmente há um ativador ou primer, dependendo do sistema usado. O papel deles é garantir que o poliuretano faça uma ligação correta com a superfície, seja o vidro, seja a carroceria. Não é só pintar de preto. É compatibilidade química e preparação de aderência. Se o primeiro é aplicado de qualquer jeito, com falhas, ou fora do tempo certo, você cria pontos fracos. E um ponto fraco basta para começar uma infiltração microscópica, que com o tempo vira infiltração real. A aplicação do poliuretano é outra etapa em que o olho leigo não percebe o que importa. Não é a quantidade por si só. É o formato do cordão, a continuidade, a altura e a ausência de buracos. Se o cordão tem interrupções, se fica baixo demais em um canto, se encosta em sujeira, o vidro pode assentar torto. Aí você começa a ter desnível com a carroceria, moldura que não encaixa bem e ruído de vento. E existe um detalhe sutil: o poliuretano precisa formar uma barreira de vedação e, ao mesmo tempo, uma ligação estrutural. Se alguém passa o cordão de um jeito que fica espalhado e fino em parte do perímetro, você perde rigidez e perde vedação. Por fora, você vê apenas um acabamento. Por dentro, você tem um ponto vulnerável. Quando o vidro é posicionado, alinhar não é jogar no lugar e apertar. É centralizar, garantir o assentamento correto em toda a volta e respeitar folgas e referências. É aqui que se decide se o para-brisa vai ficar simétrico em relação ao teto e às colunas, se as molduras vão encostar como deveriam, e se o limpador vai trabalhar sem pegar em borda errada. A oficina costuma usar fitas e apoios para manter o vidro estável enquanto o poliuretano começa a segurar. E isso nos leva ao ponto que mais dá problema: o tempo de cura. O para-brisa recém-instalado pode parecer firme, mas o adesivo ainda está em processo. Existe um tempo mínimo seguro para colocar o carro em movimento, que depende do produto e das condições de temperatura e umidade. Quando alguém entrega o carro cedo demais, o risco não é só entrar água. O vidro pode deslocar milímetros, e milímetros já são suficientes para perder vedação em um canto, criar um degrau que vira ruído, de vento e, em casos extremos, comprometer a função estrutural da colagem. E mesmo depois que você sai da oficina, as primeiras 24 horas são decisivas. Muita gente estraga uma instalação boa sem perceber. Bater a porta com os vidros fechados cria uma pressão interna que empurra o para-brisa por dentro. Isso não arranca o vidro, mas pode mexer no assentamento se a cura ainda está no começo. Passar em buraco, subir guia, torcer a carroceria em rampa de garagem inclinada. Tudo isso também joga carga no conjunto. E lavar o carro com jato forte nas bordas logo de cara pode forçar água para onde ela não deveria ir. O resultado do serviço aparece em sinais pequenos. Se, nos primeiros dias, você sente cheiro de umidade que não existia, se o vidro embaça sempre no mesmo canto, se aparece uma película de água no rodapé do painel, isso é alerta. Ruído de vento que surge só acima de certa velocidade é outro.
Às vezes o som parece vir do retrovisor ou da porta, mas é o fluxo de ar encontrando uma microfresta na moldura do para-brisa. Estalos ao passar em piso irregular também podem indicar tensão no vidro ou contato irregular de molduras. E tem mais. Acabamento bonito não garante que a colagem ficou correta. Uma moldura bem encaixada pode esconder um cordão mal aplicado. Por isso, a conferência precisa misturar observação e teste simples, sem paranoia. Olhe o alinhamento do vidro. Ele está centrado visualmente? A distância para as colunas parece igual dos dois lados? O nível em relação ao teto e ao capô parece consistente? Se um canto está mais afundado, pode ser cordão baixo ou assentamento desigual. Olhe também por dentro, na região superior e nas colunas, se há marcas de ferramenta, forração mal encaixada ou qualquer sinal de que algo foi montado com pressa. A borda interna deve parecer limpa, sem excesso de adesivo aparente, sem fiapos, sem respingos. Excesso de poliuretano pode parecer reforço, mas às vezes é só bagunça e indicação de que o controle do cordão foi ruim. Um teste de água é útil, mas precisa ser feito com bom senso. O ideal é simular chuva, não um jato agressivo mirado na borda. Se aparece água, nem sempre ela vem do ponto onde você viu pingar, porque ela pode viajar pela canaleta e aparecer em outro lugar. Se houver infiltração, a oficina precisa investigar, e a correção correta quase nunca é passar silicone por fora. Silicone por fora pode até mascarar por um tempo, mas frequentemente piora o próximo serviço, porque contamina a área. Agora vamos falar dos erros clássicos que viram pesadelo. Um deles é reutilizar moldura ou borracha danificada. Às vezes a peça já estava ressecada, deformada ou quebrou presilhas na desmontagem. Colocam de volta porque dá para ir, e você fica com folga. Folga vira vibração. Vibração vira ruído. Ruído vira reclamação. E no fundo, pode estar tudo certo na colagem, mas você vai dirigir um carro que parece mal montado. Outro erro: não tratar pontos de metal exposto. A pessoa corta o adesivo antigo, encosta a lâmina na pintura, arranha e segue. A curto prazo, nada acontece. A médio prazo, com umidade, começa a corrosão na borda. E quando a ferrugem cresce por baixo do adesivo, ela empurra, cria caminho para a água e enfraquece a colagem. É o tipo de problema que você descobre tarde, quando o retrabalho já é grande. Outro atalho comum é usar produto inadequado ou ignorar compatibilidade entre primer e poliuretano. Para você, como dono do carro, isso é invisível. Mas na prática, sistemas diferentes têm orientações específicas. Tempo de espera após primer, preparo da superfície, condições de aplicação. Quando a oficina improvisa, ela aposta na sorte. E existe o pecado mais tentador: entregar rápido, porque todo mundo quer o carro de volta logo. Só que o tempo não é um capricho. Ele faz parte do processo. Você pode até sair dirigindo e parecer tudo ok, mas o risco de deslocamento pequeno, que depois vira vazamento ou ruído, aumenta muito. E aí, vira aquele ciclo irritante. Volta na oficina, ajusta uma moldura, passa um vedante por fora, melhora por 2 semanas, volta o problema. Se o seu Polo tem câmera no para-brisa, o cuidado dobra. Mesmo sem entrar em detalhes de calibração ou ferramentas, vale entender o princípio. A câmera precisa ver, através do vidro no ângulo, certo, com o suporte bem posicionado e sem distorção. Um vidro incompatível, um suporte mal colado ou até sujeira e marcas na área da câmera podem afetar o funcionamento. Se após a troca aparece aviso no painel relacionado a sistemas de assistência, isso não é algo para ignorar. É motivo para retornar e verificar o que foi feito. E como você se protege de forma prática, sem virar especialista? Na entrega do carro, peça para ver o serviço com calma. Confirme se o acabamento externo está uniforme e se as molduras estão firmes, sem dançar com o toque. Observe o entorno do retrovisor interno e qualquer capa de sensor. Deve estar bem assentado, sem folga. Confira se o limpador não raspa em lugar estranho e se as palhetas varrem corretamente. Pergunte sobre o adesivo usado e sobre o tempo mínimo recomendado antes de rodar e antes de lavar. Você não precisa decorar marca ou especificação, mas precisa ouvir uma resposta coerente, com orientação clara. Quando alguém diz, pode fazer tudo normal imediatamente, acende uma luz amarela. E se te entregarem o carro com o interior cheirando a solvente forte e com acabamento mal encaixado, isso pode indicar pressa, contaminação ou excesso de produto. Nos primeiros trajetos, dirija com atenção ao que mudou. Um para-brisa bem instalado tende a ser silencioso. Se o som de vento aumentou, se você ouve assobio em uma área específica, se surge água empoçada no assoalho após chuva, não espere semanas.
Quanto mais cedo você volta, mais fácil é corrigir antes que a umidade cause dano em outros pontos. Chegando aqui, a ideia principal fica bem clara. O risco não está em trocar o vidro. O risco está em tratar a troca como se fosse um serviço simples demais. A troca do para-brisa do Volkswagen Polo dá certo quando respeita 3 pilares: superfície bem preparada, sistema de adesão compatível e tempo de cura respeitado. Todo o resto, acabamento, molduras, ruído, infiltração, é consequência desses pilares. Se você quiser um jeito mental de encarar o serviço, pense assim: o para-brisa é uma peça que precisa ficar perfeitamente parada no lugar certo, colada do jeito certo, por tempo suficiente para o conjunto virar uma estrutura novamente. Se qualquer parte desse tripé falha, os problemas aparecem aos poucos, muitas vezes longe da oficina, quando você já está cansado e sem vontade de brigar por garantia. E é por isso que a conferência final importa tanto. Antes de considerar o assunto encerrado, vale fazer uma última checagem simples: alinhamento visual, acabamento das molduras, sensação de rigidez sem ruídos estranhos em piso irregular, ausência de cheiro de umidade e comportamento normal após uma chuva. Se algo soar errado, não normalize. Volte, explique o sintoma e peça avaliação. Um serviço bem feito aguenta o tempo. Um serviço apressado cobra juros. No fim, o para-brisa deixa de ser só um vidro, quando você entende que ele é uma peça de segurança, vedação e conforto ao mesmo tempo. E quando você sabe o que observar, você não depende de sorte. Você depende de um processo correto. E isso muda tudo.